Hoje vamos falar sobre um dos maiores avivalistas da história cristã, um homem incansável que pregou milhares de sermões e viajou centenas de quilômetros para levar o evangelho a todos que encontrava. Um líder que transformou a Inglaterra em uma época de decadência moral e despertou um dos maiores avivamentos da história. Sua vida foi marcada por fé, coragem e uma entrega total ao chamado de Deus. De um jovem religioso em busca de respostas a um homem que incendiou o mundo com a mensagem de Cristo. Fique aqui e descubra agora a inspiradora história de John Wesley, o tição tirado do fogo. O fogo consumia a casa. As chamas subiam cada vez mais alto, iluminando a noite escura na pequena cidade de Epworth, Inglaterra. Dentro daquela casa, uma criança de apenas 5 anos lutava para sobreviver. A escada já havia desabado e não havia saída. Mas então um milagre aconteceu. Um vizinho se ergueu sobre os ombros de outro e conseguiu resgatá-lo segundos antes do teto desabar. Essa criança era John Wesley. Sua mãe, Susanna Wesley, olhou para ele e disse: "Não é este um tição tirado do fogo?" Depois do espetacular salvamento de John do incêndio, sua mãe, profundamente convencida de que Deus tinha grandes planos para seu filho, resolveu firmemente criá-lo para servir e ser útil na obra de Cristo. Susanna escreveu estas palavras nas suas meditações particulares: "Senhor, esforçar-me-ei mais definitivamente em prol tão misericordiosamente. Procurarei transmitir-lhe fielmente ao coração os princípios da tua religião e virtude. Senhor, dá-me a graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente, e abençoa os meus esforços com grande êxito." Aquela noite não foi um acidente. Deus havia preservado John Wesley com um propósito. Ele se tornaria um dos maiores avivalistas da história, um homem que pregaria para milhões e transformaria nações inteiras com o evangelho. Mas antes de incendiar o mundo com a palavra de Deus, ele precisaria encontrar o fogo verdadeiro. John Wesley nasceu em 1703, em uma família extremamente disciplinada. Sua mãe, Susanna Wesley, era uma mulher firme na fé, que educou seus filhos com rigor e amor. Aliás, não poderíamos falar da história do grande avivamento do século XVIII na Inglaterra sem dar o merecido crédito à mãe de John e Carlos Wesley. Isso não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. Sobre Samuel e Susanna Wesley, o célebre comentador da Bíblia, Adam Clarke, escreveu: "Nunca li nem ouvi falar de uma família, não conheço e nem existe outra, desde os dias de Abraão e Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto." Todos tinham horários fixos para estudo, oração e leitura da Bíblia. Com apenas 5 anos, John já sabia ler e escrever. Aos 10, estudava grego e latim, e aos 17 anos ingressou na Universidade de Oxford, onde foi um dos alunos mais brilhantes de sua geração. Ele se esforçava para levantar-se todos os dias às 4 horas e, por meio de anotações que escrevia diariamente de tudo que fazia durante o dia, conseguia dar conta de seu tempo para não desperdiçar nenhum momento. Continuou a observar esse costume até quase o último dia da sua vida. Mas algo inquietava seu coração. Ele queria encontrar uma fé mais profunda, uma vida cristã que fosse além da teoria. Por isso ele fundou o Clube Santo, um grupo de estudantes que se dedicavam à oração, jejum, visitas a presídios e hospitais. Eles tinham uma disciplina tão rigorosa que foram apelidados de metodistas. Eles oravam, jejuavam, ajudavam os pobres, mas ainda não tinham encontrado aquilo que mudaria suas vidas para sempre. Em 1735, Wesley decidiu partir para a América como missionário. Sua missão? Evangelizar os índios da Geórgia. Mas durante a viagem, uma forte tempestade sacudiu o navio. O medo tomou conta de todos. Passageiros gritavam, pensando que morreriam. Mas no meio do caos, Wesley viu algo que o impressionou. Um grupo de cristãos morávios, homens, mulheres e crianças, cantavam hinos calmamente, sem medo.
Ele se perguntou: por que eles estão em paz enquanto eu estou apavorado? Eu sou um pregador, conheço a Bíblia e, mesmo assim, não tenho essa fé. Aquele episódio o marcou profundamente. 2 anos depois, em 24 de maio de 1738, Wesley participou de uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. Alguém lia um comentário de Martinho Lutero sobre a Epístola aos Romanos. Foi nesse momento que John Wesley se converteu verdadeiramente. Ele deixou de ser apenas um religioso e passou a ser um verdadeiro avivalista. Senti meu coração estranhamente aquecido. Tive a certeza de que Cristo havia morrido por mim e que meus pecados estavam perdoados. A partir daquele dia, Wesley se entregou completamente à pregação do Evangelho. Nos próximos 54 anos, ele pregaria em média 15 sermões por semana. Para se ter uma noção, um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Esse homenzinho, com a altura de apenas 1,66 m e pesando menos de 60 quilos, dirigia-se a grandes multidões e sob as maiores provações. Viajaria 400 mil quilômetros a cavalo, cruzando a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. Pregaria ao ar livre para multidões de até 30 mil pessoas, mas nem todos o aceitavam. Muitos pastores anglicanos se recusaram a deixá-lo pregar em suas igrejas. Então ele foi para os campos abertos e começou a pregar para os mineiros, operários e camponeses. Foi apedrejado, expulso de cidades, atacado por multidões. Em uma ocasião, soltaram um touro para matá-lo no meio da pregação, mas nada o parava. Wesley sabia que seu chamado era maior do que qualquer obstáculo. Ele organizou pequenos grupos de discipulado que dariam origem ao movimento metodista, uma das maiores forças do cristianismo até hoje. Seus sermões inflamavam os corações, e sua vida era um testemunho vivo de entrega total a Deus. Apesar da frieza espiritual que dominava grande parte dos cristãos e de uma crescente onda de devassidão e crimes por todo o país, multidões entre 5 mil e 20 mil pessoas se reuniam para ouvir os sermões de John Wesley. Era comum durante esses cultos os pecadores se sentirem tão angustiados que começavam a gritar e gemer profundamente. Se até pensadores materialistas como Voltaire e Thomas Paine, no leito de morte, foram tomados por convicção ao se depararem com Deus, não é de se estranhar que centenas de pessoas caíssem ao chão como mortas, dominadas pelo peso da presença do Espírito Santo. Gritos, lágrimas e quebrantamento eram sinais visíveis de que Deus estava agindo. Multidões de perdidos eram transformadas em novas criaturas em Cristo Jesus. Em muitos momentos, os ouvintes eram levados a experiências profundas de amor, alegria e reverência. Alguns recebiam visões da perfeição divina e da glória de Cristo, ficando por horas como mortos diante da grandeza de Deus, assim como descrito em Apocalipse 1:17. Assim como acontece com todos que avançam contra o território das trevas, os irmãos Carlos e John Wesley enfrentaram intensas perseguições. Em Moorfield, inimigos do Evangelho interromperam um culto, destruíram a mesa onde John pregava e o agrediram verbal e fisicamente. Em Sheffield, derrubaram uma casa sobre os crentes reunidos. Em Wednesbury, os crentes tiveram suas casas, roupas e móveis destruídos, ficando desabrigados sob neve e tempestades. John Wesley foi várias vezes apedrejado e arrastado pelas ruas, dado como morto. Em uma dessas ocasiões, foi espancado na boca, rosto e cabeça até ficar coberto de sangue. Mas a perseguição mais dolorosa vinha da própria igreja. Eram chamados de falsos profetas, paroleiros, fanáticos, impostores arrogantes, entre outros insultos. Ao visitar Epworth, sua cidade natal, John participou dos cultos na igreja onde seu pai fora pastor por anos, mas lhe negaram a oportunidade de pregar. Naquela mesma noite, às 18 horas, John subiu sobre o túmulo de seu pai, ao lado da igreja,
E ali pregou para a maior multidão já reunida em Epworth. Muitas almas foram salvas, mas por que tanta oposição? Entre os próprios crentes dizia-se que suas pregações sobre justificação pela fé e santificação eram exageradas. Já os descrentes se incomodavam com o impacto de sua liderança, como o fato de fazer o povo levantar às 5 da manhã para cantar hinos. John Wesley não apenas pregava mais que os outros, mas também era um verdadeiro pastor. Visitava de casa em casa, exortando, consolando e fortalecendo os crentes. Apesar de percorrer mais de 7.000 quilômetros por ano, John Wesley ainda encontrava tempo para a vida literária. Leu mais de 1.200 livros, muitos enquanto cavalgava. Escreveu gramáticas de hebraico, latim, francês e inglês, além de servir por anos como editor de um jornal de 56 páginas. Seu dicionário da língua inglesa se popularizou, assim como seu comentário sobre o Novo Testamento, que ainda circula. Revisou e condensou uma biblioteca de 50 volumes para 30. Escreveu também sobre filosofia natural, história da Igreja, em 4 volumes, história de Roma e da Inglaterra, além de 3 volumes sobre medicina e 6 sobre música para cultos. Com seu irmão Charles, publicou 54 inários. Ao todo, estima-se que escreveu mais de 230 livros. Mesmo com o físico franzino, ao completar 88 anos, escreveu: "Durante mais de 86 anos não experimentei qualquer debilidade da velhice. Os olhos nunca escureceram, nem perdi meu vigor." Aos 70 anos, pregou ao ar livre para 30.000 pessoas e todos ouviram. Aos 86, viajou à Irlanda, pregando 100 vezes em 60 cidades. Um ouvinte comentou: "Seu espírito era tão vivo como aos 53 anos, quando o conheci pela primeira vez." Wesley atribuiu sua saúde a 6 práticas simples: exercício constante e ar fresco. Nunca ter perdido uma noite de sono desde o nascimento. Dormir e acordar sem se sentir cansado. Levantar-se às 4 horas da manhã por mais de 60 anos. Orar às 5 horas da manhã por mais de 50 anos. E quase nunca sofrer dor, desânimo ou abatimento. John Wesley viveu até os 88 anos e nunca perdeu o vigor espiritual. Mesmo debilitado, continuava pregando e viajando. Sua paixão por Deus não diminuía. Em seu último dia de vida, cercado por amigos e discípulos, ele abriu os olhos e sussurrou suas últimas palavras: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." E então, serenamente partiu para a eternidade. Um crente que testemunhou sua morte relatou: "A presença divina pairava sobre todos nós. Não há palavras para descrever o que vimos em seu semblante. Quanto mais o fitávamos, mais enxergávamos os céus invisíveis." Estima-se que mais de 10.000 pessoas passaram em fila diante do seu caixão para ver o rosto que ainda trazia um suave sorriso celestial. Devido à grande multidão que veio prestar homenagem, o sepultamento precisou ser realizado às 5 da manhã. John Wesley nasceu em um lar humilde, onde pão era escasso. Com a venda de seus livros, arrecadou uma fortuna, a qual investia totalmente na causa de Cristo. Ao morrer, deixou apenas 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas em meio a uma geração de decadência espiritual. A tocha acesa em Epworth foi tomada pelas chamas do Espírito em Aldersgate e Fetter Lane e ainda hoje continua a arder, iluminando milhões de almas no mundo inteiro. A história de John Wesley nos ensina que a disciplina nos aproxima de Deus, a paixão deve ser maior que o cansaço, a rejeição humana não impede o propósito divino, o chamado é mais importante que o conforto. E agora, a pergunta é: quem continuará esse fogo? Você pode ter conforto ou pode ter o avivamento, mas não os dois ao mesmo tempo. Wesley não era especial, ele era disponível. Você está disposto a se entregar totalmente ao chamado de Deus? Obrigado por assistir.
Lembrando que esse vídeo é apenas um resumo da história de John Wesley. Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém como Deus pode usar qualquer pessoa disposta a servi-lo. Deus te abençoe e até a próxima.